Pois é, nada que acontece nesse governo acontece de maneira simples. Eu estava achando meio estranha essa história de que a Regina Duarte ia sair da Secretaria de Cultura para ir para a Cinemateca Brasileira. Tava história mal contada, né? E eu fui descobrir uma coisa. Esse cargo que o Bolsonaro disse que está indicando ela para ir, esse cargo nem existe, para falar a verdade. A bem da verdade, esse cargo não existe. Ela não está indo para lugar nenhum, no fundo. Vou explicar para você já já o que eu descobri. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Todos os dias nós estamos aqui produzindo conteúdo para você. Pode vir todo dia que tem vídeo, tá? Tem informação para você aqui. Todas as noites tem uma live às 19 horas. Venha para participar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje mesmo tem, tá? 19 horas, venha para participar. E por tudo isso eu peço para você só se inscrever no canal. Tá? Ajuda a gente a conseguir crescer, porque aí a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. É um cliquezinho, é rápido, tá? Você faz assim, ó, pronto, você já está inscrito no canal, você ajudou demais, tá bom? Se você ainda quiser contribuir, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí é a seu critério, tá certo? Olha, deixa eu explicar como é que aconteceu isso tudo aqui, que eu vou explicar o que eu descobri sobre a Cinemateca e a Regina Duarte. Na verdade, eu achei muito estranho a saída dela, né? Porque eu fiz um vídeo falando que ela estava com o pé fora do governo. Pela segunda vez em 15 dias, quase que eu não chego a postar o vídeo, ela já saiu para valer. Ela saiu logo depois mesmo, na sequência, poucas horas de diferença. Mas saiu com um vídeo com o Jair Bolsonaro, que eu acho que vocês viram, dando risada. Né? Assim, presidente, disseram que o senhor está me fritando, o senhor está me fritando. Imagina, nunca vou fritar você. Você vai para a Cinemateca, vai ficar perto da sua casa. Um negócio estranho, porque assim, ela tinha um contrato com a Rede Globo, um contrato de 50 anos, né? Dizem que o salário dela era R$60 mil fixos, carteira de trabalho assinada, e quando ela fazia uma obra podia chegar a 120 mil, dobrava. Aí ela rompe um contrato desse, que é um contrato praticamente vitalício, que ela não ia ser mandada embora da Rede Globo, um contrato de décadas, ela rompe para um salário de R$20 mil. E não fica nem 3 meses. E sai dando risada. Mas que coisa estranha é essa? Foi humilhada, perdeu o contrato com a Rede Globo, não tem mais nem o salário baixo em comparação com o da Rede Globo, né? R$20 mil não é um salário baixo, mas em comparação com o da Rede Globo é. E sai dando risada. Como assim? Aí eu fui ver o que é essa tal de Cinemateca, que eu sabia que ela existia, mas eu não sabia como que ela funcionava. A Cinemateca, sim, originalmente ela era um clube privado, era um clube de cinema que guardava acervo de algumas pessoas, eles se reuniam lá, e depois ela se transformou num instituto e começou a firmar parcerias com governos. Acabou sendo absorvida pelo governo numa determinada época, passou a ser de um órgão ligado à Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. E assim foi sendo, o governo administrava a Cinemateca, cuidava do acervo do cinema brasileiro, quer dizer, tem milhares de rolos de filmes guardados lá, documentos. E olha, guardar rolo de filme é um negócio bem complicado, viu? Porque é sensível, é um material sensível, né? Tem que estar numa temperatura certa, tem que estar com a umidade certa, senão mofre, você perde o filme. Dá trabalho mesmo cuidar disso tudo. Mas estava lá sendo cuidadinho até 2018. Em 2018, no governo Michel Temer, eles falaram assim: ó, eu não quero mais cuidar dessa Cinemateca, não. Se alguém quiser cuidar, eu passo o dinheiro e você cuida. Tá? Que pelo menos gastar o dinheiro eu vou, mas eu não quero esquentar a cabeça com isso. Alguém cuida. A Fundação Roquete Pinto falou, eu cuido. Chegaram lá, fizeram um contrato de 3 anos, portanto de 2018 até 2021. E aí o governo repassava a verba e a Fundação Roquete Pinto é que administrava. Então assim, quando o Bolsonaro fala, eu vou te mandar lá para a Cinemateca, na verdade ele não manda ninguém para lugar nenhum na Cinemateca, porque quem administra não é o governo federal, quem administra é a Fundação Roquete Pinto, a administração é independente do governo. Sabe que eu comecei a achar estranho, como que ele está falando que ela vai para lá? Ela não pode indicar ninguém para lá, não faz parte do governo. O governo praticamente, vamos falar assim de um jeito mais fácil, o governo terceirizou a Cinemateca. Ele falou, ó, toma aí a Cinemateca, quem quer administrar e fica com o dinheiro. Não é do governo. O governo não indica ninguém para lá.
É a Fundação Roquete Pinto que administra. Então aí eu já comecei a achar estranho. Mas sempre dá para piorar, né? Tudo que vem desse governo dá para piorar. Em dezembro de 2019, agora, 6 meses atrás, o Weintraub, que era o ministro da Educação, resolveu que ia romper o contrato com essa Fundação Roquete Pinto. E rompeu unilateralmente. Então, desde dezembro do ano passado, o Ministério da Educação foi lá, rompeu o contrato e não tem mais repassado nada. O dinheiro que ele tinha que passar não passou mais. E aí o pessoal tá lá, esse ano inteiro, não receberam nada do orçamento. É um orçamento de 12 milhões de reais, eles não receberam nada. Nada, nada. Eles estão falando que a situação lá tá crítica, eles podem ter a conta de luz tá atrasada, eles podem ter a luz cortada, e veja o que eu acabei de falar. Você tem que manter numa temperatura certa e numa umidade certa, senão você perde o acervo todo. Aquilo mofa e estraga. E a conta de luz pode ser cortada por falta de dinheiro. Então, além do governo não poder mandar, o governo sequer está repassando verba. O que essa Regina Duarte vai fazer lá? Outra coisa estranha, ela nem é da área de cinema. Ela tem poucas incursões no teatro, cinema praticamente nada. Ela só fazia novela, a vida inteira dela foi novela. Ela sequer entende de cinema. Então ela não tem que administrar nada lá, porque ela não tem capacidade, não tem experiência para isso. O Bolsonaro não indica ninguém para a Cinemateca, porque não é um órgão do governo, foi passado para frente para a Fundação Roquete Pinto, e o ministro da Educação ainda rompeu o contrato com a Fundação Roquete Pinto. Então tá jogada essa Cinemateca aí. Não tem quem o Bolsonaro indicar e não tem o que a Regina Duarte fazer lá. E ela sai rindo, dizendo que vai para a Cinemateca. Não é uma coisa estranha? Aí eu comecei a desenterrar uma outra história. Vamos entender por que ela pode estar rindo à toa. Regina Duarte, se é sabido, vocês podem procurar no Google, você põe assim, Regina Duarte, dívida. Vocês vão achar o que eu estou falando. Ela tem uma dívida com o governo federal de 319 mil reais, porque ela chegou a captar verba da Lei Rouanet para fazer 3 projetos. Um teve as contas aprovadas. Um ainda não foi analisado, está em aberto. E um teve as contas rejeitadas. E ela foi condenada a devolver 319 mil reais. Ela captou mais ou menos 1 milhão e 200 nos 3 projetos. Um foi aprovado, um ainda não foi analisado e um ela foi condenada. As contas não foram aceitas. Então ela tem uma dívida de 319 mil reais com o governo federal. Estranho, né? Mas ela tem que pagar, ela só não pagou ainda porque ela entrou com recurso, mas ela tem essa pendência. Ah, imagina o Jair Bolsonaro, saiu o Roberto Alvim, um cara que saiu de uma maneira estranha, porque ele fez aquele pronunciamento nazista, tocando obra de Wagner, copiando toda a estética nazista. Ele teve que sair por pressão da comunidade israelita, não por Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro apoiou ele, mas a comunidade israelita pressionou para que ele saísse. E foi preciso de alguém de impacto. Vou chamar a Regina Duarte porque eu gosto dela, sou fã dela, eu vou trazer para cá. Eu imagino como pode ser, ninguém pode afirmar, não estávamos lá, como pode ter sido o diálogo. Ô Regina, preciso que você venha aqui para a Secretaria de Cultura, vem para cá trabalhar com a gente. Ah, presidente, eu gosto muito do senhor, mas é complicado para mim porque eu não tenho experiência administrativa, eu moro aqui em São Paulo. Não, Regina, vem para cá, eu estou precisando da sua ajuda, você contribui com o governo. Ah não, presidente, eu tenho uma pendência aqui de 319, nem fica legal eu ir no governo e tal. Regina, vamos fazer o seguinte, você vem pra cá, eu só preciso que você fique um período, você não vai ficar muito tempo longe da sua família não. Fica aqui um período até passar essa tempestade aí que foi a saída do Roberto Alvim. Você fica um tempo aqui, 2, 3 meses, eu sei que você tem um contrato na Rede Globo, mas você não tem uma dívida? Vamos esquecer essa dívida. Vem pra cá, fica, se você me ajuda esse tempinho, depois eu te encaixo em algum órgão aí e tal, você continua aí em São Paulo, você me ajuda um tempo e a gente esquece aquela pendência, que tal? Eu não sei se isso aconteceu ou não, mas você lembra que o Sérgio Moro falou que quando ele aceitou ser ministro da Justiça, ele negociou uma pensão? Que ele disse assim, eu tô deixando a magistratura, uma coisa que é segura aqui, para ir para um cargo que o senhor pode me demitir a qualquer hora, a minha vida pode estar em risco, então o que eu quero é que a minha família não fique desprotegida, eu quero pelo menos uma pensão. É completamente legal, mas eu sei é que ele foi para lá. Ele abriu a mão da estabilidade da magistratura, de ser juiz, e foi para lá. Ficou 1 ano e 4 meses e saiu. É estranho, não é? Pode ter acontecido isso? Não sabemos. Os fatos são o seguinte,
Regina Duarte abriu mão de um alto salário por um salário pequeno. Foi fritada em público, foi demitida e saiu rindo. Foi trabalhar num lugar onde Jair Bolsonaro não tem autonomia para indicar ninguém porque não é mais um órgão governamental. E está indo para um lugar que sequer tem dinheiro, o governo não repassa a verba para lá, a administração é da Fundação Roquete Pinto e o governo rompeu o contrato que tinha com essa fundação. É ou não é muito estranho? Só para vocês terem uma ideia da situação que está a Fundação Roquete Pinto, nesse fim de semana, não sei se eles já estavam prevendo, eles lançaram uma carta aberta para mostrar a situação que eles estão vivendo lá. E eu vou finalizar esse texto lendo essa carta aqui da Cinemateca, tá? Olha só. A Cinemateca Brasileira pede socorro. A Cinemateca Brasileira, maior arquivo de filmes do país, cuja trajetória é reconhecida internacionalmente, enfrenta uma situação limite. Em meados de maio, não recebeu ainda nenhuma parcela do orçamento anual, cujo montante é da ordem de 12 milhões de reais. Após sofrer uma intervenção do Ministério da Cultura em 2013, que destituiu sua diretoria e retirou-lhe a autonomia operacional, vem enfrentando um processo contínuo de enfraquecimento institucional que culmina na atual ameaça de total paralisia. A Cinemateca tem sob sua guarda o maior acervo audiovisual da América do Sul, cuja preservação demanda cuidados permanentes de técnicos especializados e manutenção de estritos parâmetros de conservação em baixa temperatura e umidade relativa. Estão sob sua custódia coleções públicas e privadas que constituem a memória audiovisual do país. Além do seu intrínseco valor cultural, as obras dos produtores nacionais agregam valor econômico, são fonte de renda industrial que mantém a dinâmica do setor. A ameaça que paira sobre a Cinemateca não é a destruição de valores apenas simbólicos, mas igualmente tangíveis. O contrato do governo federal com a organização social que a administra, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, foi encerrado por iniciativa do MEC. A atual Secretaria Especial da Cultura, responsável pela Cinemateca, tem seus vínculos administrativos divididos entre os Ministérios da Cidadania e Turismo. Essa situação esquizofrênica dificulta a atuação do governo com a urgência necessária para impedir a falência da Cinemateca, enquanto a administração pública se dedica a desenhar uma solução de longo prazo. Se o orçamento da Cinemateca não for imediatamente repassado, assegurando a manutenção do quadro mínimo de contratados e as condições físicas de conservação, não haverá necessidade de uma perspectiva de fôlego, pois já teremos alcançado a solução final. O descaso da Secretaria do Audiovisual do extinto Ministério da Cultura para com a Cinemateca acarretou o incêndio em fevereiro de 2016, o quarto sofrido pela instituição em sua história, em que se perderam definitivamente 1000 rolos de filmes antigos, fato que na ocasião foi relegado pelas autoridades, que não tomaram nenhuma providência de reparação ou de prevenção de novos acidentes. Em fevereiro deste ano, as instalações da Cinemateca, na Vila Leopoldina, que abrigava parte do acervo, foram atingidas por uma enchente. Novamente, a Secretaria do Audiovisual se absteve de suas responsabilidades, não esclareceu eventuais perdas, nem adotou medidas para proteger as coleções em perigo. Se a indiferença com o futuro do patrimônio audiovisual brasileiro persistir, as consequências serão ainda mais graves. Sem os cuidados dos técnicos e as condições de conservação, todo o acervo se deteriorará de modo irreversível. Então é para lá que está indo Regina Duarte, para um lugar que está sem repasse de dinheiro, que tem uma administração privada, que não tem cargos indicados pelo governo federal, mas que é perto da casa dela. Não é estranho? Não tem alguma coisa que não fecha nessa história? Ela não ficar nem 3 meses tendo aberto mão de um contrato que tinha com a Rede Globo para ir para um lugar desse onde nem é função do governo indicar? O que você pensa? Escreve para mim o que você acha dessa situação, tá certo? É muito estranho, mas uma coisa eu garanto para você, não é o governo federal que indica quem vai tomar conta da Cinemateca. Isso cabe à Fundação Roquete Pinto porque ele passou para frente até 2021 e esse ano ele não está sequer repassando dinheiro, não está pagando nada, ele não manda nada lá. Não sei como que ele está dizendo que a Regina Duarte vai para lá. Tá bom? Para você refletir, escreve aqui para mim o que você acha. Volte às 19 horas que tem live para a gente conversar mais um pouco. E agora no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal aqui lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento.
Se você também quiser ajudar, o link está na descrição. Fechado? Um grande abraço para vocês e eu já fui!